Graça e paz, igreja. Eu vou compartilhar minha experiência. Quando a apóstola veio ministrar em mim, irmão, eu estava pedindo do Senhor renovo. E eu estava pedindo do Senhor que Ele me tocasse como eu estava pedindo para Ele. Eu queria sentir um fogo debaixo dos meus pés, igual o que estava cantando no louvor. E quando a apóstola chegou perto de mim, ela falou que eu ia sentir esse fogo que eu estava pedindo do Senhor, e é como se acendesse assim, debaixo do meu pé assim, alguma chama assim, e eu comecei a sentir aquela presença do Senhor muito forte. E quando a apóstola ministra em mim, para mim, na minha experiência, o arcanjo do Senhor estava me esperando. E antes de ele me levar ao céu, eu fiz a pergunta para ele. E ele disse que sim. E eu vou na sala, irmão, eu vou na sala de renovo. E ali o anjo do Senhor começa a falar comigo. E uma coisa interessante que ele falou, irmão, é que nós temos que nos cuidar, nos prevenir, porque o nível de guerra aumentou tanto que os demônios querem colocar doença na gente, para que a gente não consiga chegar aqui. E ele falou que nós temos que vigiar nessa área. E ali, quando eu estou na sala ali, aí eu saio daquela sala, irmão, vou para outra sala. E quando eu estou ali naquela outra sala, vem um anjo. Eu não sei qual é esse anjo, mas ele veio falar comigo sobre um certo cuidado que nós devemos ter e uma certa vigilância que nós devemos ter. E ele me mostra, assim, abre um telão, ele me mostra um nível de guerra. Eu vejo muito demônio através daquele telão. Demônios fortes, demônios que eu ainda não tinha visto. E quando eu vejo aquele telão, irmão, e eu começo a ficar um pouco com medo. E ele falava, aquele anjo, ele dizia que eu não tinha que ter medo, porque o Senhor estava aguardando. E ele começa a falar, irmão, da vigilância que nós devemos ter. Que o inimigo vai fazer de tudo para atingir as pessoas, principalmente quem está direto na oração. Ele falou que o inimigo ele vai te oferecer algo para que você coma. Ele vai botar certas amizades na sua frente para que você venha cair. Ele falou, vai chegar gente na sua casa para falar algo para você desanimar. E ele falou que essas certas vigilâncias nós temos que ter a partir de hoje. E ele fez eu lembrar, irmão, no começo da oração, ele falou, se lembra quando vocês começaram a orar, que vocês começaram a ter experiência, que entrou as guerras, que aparecia bruxo, feiticeiro na frente da igreja. E interessante que hoje a gente estava conversando sobre isso. Eu estava conversando com a irmã sobre isso. E ele falou que é para a gente se preparar, porque vai acontecer, mas é de forma diferente. Ele falou, em vez de eles virem na porta da igreja, querer nos prejudicar, eles vão na casa da gente. Então ele falou que nós temos que ter uma certa vigilância quando alguém chegar na nossa casa, querer oferecer algo para a gente comprar, ou então querer oferecer algo para a gente beber. Ele falou que nós temos que ter essa vigilância. A gente não pode aceitar. A gente não pode permitir que nenhum estranho entre dentro da nossa casa. E ele falou até pessoas que também nós conhecemos, vai ser usada pelo próprio Lúcifer para querer atingir a gente de qualquer forma. Ele falou que nós temos que ter essa vigilância, porque o nível de guerra vai aumentando cada dia mais. E, irmão, quando ele termina de falar isso, ele começa a me mostrar algumas coisas que aconteceram sobre os dons. E ele me mostra assim, quando o apóstolo fala para os feiticeiros que eles vão ficar cegos, que eles vão ficar sem andar. E ele começa a falar que tudo isso é algo que o Senhor deu para ele, mostra na hora para ele. Mas ele falou que nessa guerra, os feiticeiros, eles vão pedir perdão. Mas o que o Senhor quer mesmo de tudo isso é que eles venham aqui na igreja pedir perdão daquelas pessoas que eles prejudicaram e que eles aceitem Jesus aqui no altar. E o Senhor falou que isso vai acontecer,
que esses feiticeiros vão começar a fazer isso. Eles vão pedir ajuda de quem eles prejudicaram e eles vão vir no altar pedir perdão do Senhor e vai aceitar o Jesus. E ali esse anjo permitia eu ver quando o apóstolo fazia isso tudo, e o que o Senhor mostrava era uma direção que o Senhor dava para ele ali naquele momento. E quando eu saio dali, irmão, vou para a sala para me ser renovada, para mim vir para a guerra, renovar minhas armaduras para mim vir para a guerra. E quando eu vou para a guerra, irmão, algo me prende, eu não conseguia guerrear, me prendia mesmo, umas correntes que me deixavam presa, eu não conseguia guerrear. Eu tentava me levantar, eu tentava me mexer, e eu ficava presa ali. E depois, irmão, eu vou ao céu de novo, e ali aquelas correntes são quebradas. E quando aquelas correntes são quebradas, eu consigo ir para a guerra. Eu consigo guerrear, mas antes de eu ir para a guerra, irmão, o Senhor me mostrava o que o inimigo está querendo fazer para destruir a igreja. E eu começava a ver, irmão, começava a ver jovens sendo manipulados. E eu começava a ver um demônio que manipulava a mente de jovens. E ali eu ficava agoniada, porque eu tentava ajudar alguns jovens, mas eu não conseguia. Só que são jovens daqui mesmo, da Shalom, manipulados. E ele dizia, tá vendo como você não vai conseguir? Esse demônio falava, porque eu consegui manipular a mente deles, já está manipulada essas mentes. Eu falei assim, mas o Deus que nós servimos, Ele pode tudo, então Ele vai conseguir trazer esses jovens de volta. E ele falava assim, mas não vão conseguir. E eu vi ali, irmão, jovens sendo manipulados, faziam coisas que não estavam agradando o Senhor. E isso, o Senhor falava que podia prejudicar a igreja. E ali ele falou que eu tinha que guerrear contra esse demônio que manipulava a mente. E quando eu estava guerreando, irmão, eu guerreava contra esse demônio, eu conseguia vencer ele. E quando eu ia guerrear, irmão, pela nação, eu já via uma serpente enorme. E essa serpente, irmão, eu não conseguia destruir ela. Eu não conseguia, minhas armaduras, nada atingia essa serpente. E foi na hora que eu fui atingida, e eu pedi para o Senhor, eu disse para o Senhor, lá onde eu estava guerreando com aquela serpente, eu disse para o Senhor que Ele me mandasse anjo para me ajudar, porque eu não estava conseguindo, eu não ia conseguir. E ali Ele mandou mais anjo para me ajudar a guerrear contra essa serpente. E essa serpente, ela estava muito furiosa. É como ela entrasse assim, e ela me mostrava como ela entrasse em pessoas, e aquelas pessoas conseguissem fazer tanta coisa para o Brasil, mal para o Brasil. E eu dizia, Senhor, por que essa pessoa entra nessa... Por que essa serpente entra nessa pessoa e ela está fazendo esse mal para o Brasil, para a nossa nação, Senhor? E ele falava assim, filha, é por isso que vocês têm que continuar orando pela nação, por isso que vocês têm que continuar clamando de joelho todas as noites, porque eu prometi várias coisas para a nação e eu vou cumprir. Mas o inimigo, ele tem as suas estratégias, eles entram nessas pessoas, essas pessoas começam a destruir as coisas para prejudicar os meus filhos. Mas não foi meus filhos que destruíram aqui, não foi meus filhos que fizeram essas coisas. Foi essa serpente que entrou nessas outras pessoas para prejudicar. E ali eu guerreava, irmão. E quando eu estava guerreando com essa serpente, irmão, eu conseguia atingir ela. E depois ela desaparecia, eu não via mais ela. Aí eu já vinha aqui para frente da igreja. Eu via muitos principados, demônios na frente da igreja. É como se eles subissem lá por cima da igreja, pelo teto. E ali eu escutava uma voz, onde essa voz dizia que eu tinha que guerrear por cima, tinha que guerrear por cima da igreja. E eu começava a guerrear, irmão. E essa voz falava que quando eu guerreasse por cima, eu ia conseguir ajudar os outros guerreiros que estavam aqui na guerra, porque era muito demônio. Mas, para a honra e a glória do Senhor, irmão, o Senhor nos deu mais uma vitória, amém?
A graça e a paz, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar o meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 em diante, que diz assim: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considero o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém, amados irmãos? Que experiência forte, né? Você acabou de ouvir a experiência da irmã Edilene, uma experiência de arrebatamento, uma experiência a qual ela queria sentir a presença do Senhor, a graça do Senhor. E, irmãos, tudo isso que o Senhor tem feito aqui na igreja nesses últimos dias, o Senhor tem derramado dons, o Senhor tem derramado unção, o Senhor tem nos levado a guerrear num campo espiritual, tudo isso o Senhor está preparando a igreja. Aleluia. Tudo isso é uma preparação para o arrebatamento, é uma obra de salvação, né? E o mundo ele pode estar preparando o anticristo, pode estar preparando governos, tudo isso, mas nós sabemos que Jesus Cristo está preparando a igreja para subir, para ir morar no céu, aleluia. E os demônios eles sabem disso, né? Os feiticeiros, os bruxos eles sabem disso, eles sabem que pouco tempo resta, né, a eles, e o Senhor tem agido, o Senhor tem buscado. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele anda sobre a face da terra procurando aquele que o adora em espírito e em verdade, aleluia. E o Senhor tem levantado verdadeiros adoradores nesses últimos dias. O Senhor tem levantado homens, mulheres que anseiam pela presença dele, que anseiam em estar na casa dele buscando, adorando, que anseiam em aprender mais dele, que anseiam em morar no céu com ele. E o Senhor Jesus tem feito isso na vida dos seus servos aqui, e muitas experiências de arrebatamento o Senhor tem dado, e grande tem sido a unção, grande tem sido o poder e a guerra também, porque não há vitória sem guerra, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo. O nível de guerra tem se elevado, né? São experiências que o próprio Deus tem dado, tem trazido um despertar para a igreja nos últimos dias. E nós não temos, a Bíblia fala que a igreja precisa ansiar pela volta do noivo, né? Então nós precisamos ser essa igreja apaixonada pelo Senhor, que anseia pela volta do Senhor, porque nós sabemos que quando o Senhor voltar, aqueles que estiverem preparados para subir, terão um tempo de gozo, estarão ali com o Senhor, né, no céu, adorando o Senhor, e é um lugar onde não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais choro, né, e é onde vai cessar todas as batalhas espirituais, as guerras que nós enfrentamos aqui na terra, né. Então nós, Jesus Cristo é a nossa esperança de glória, e a gente está caminhando para isso. O nosso alvo é Cristo, né, o nosso alvo é o céu, e o Senhor tem sido misericordioso em nos revelar coisas grandiosas, em nos ensinar a posição que Ele quer que tenhamos dia após dia aqui na terra como igreja do Senhor, nos preparando para o arrebatamento. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então é isso que o Senhor tem feito, preparado a sua igreja. E talvez, né, muitas coisas estão acontecendo no mundo, guerras, rumores de guerra, governos se levantando, né, muita gente preocupada, muita gente... Irmãos, isso é o cumprimento da palavra, não tem como fugir. Então algumas pessoas ficam preocupadas, com medo, outras ficam alegres, porque, né, está se aproximando o grande dia do Senhor. Amém, queridos? Então que você, né, que quando aquele dia chegar, você não esteja se preparando, você esteja preparado, porque Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar pelos irmãos. Senhor nosso Deus e Pai querido, Pai amado, apresentamos agora cada filho, filha, servo, serva que chegou até esse momento da oração. Senhor, que o Senhor possa, Senhor Deus, preparar a tua noiva, que o Senhor possa, Pai, Senhor, ajudar a tua igreja a se santificar ainda mais. Pai querido, Pai amado, que possamos ter uma fé inabalável, que possamos, meu Deus, continuar perseverando, lutando, Senhor, assim como o apóstolo Paulo estava focado, Senhor, em ganhar almas, o apóstolo Paulo estava focado em fazer as obras missionárias, que possamos ter os nossos olhos no Senhor e na guerra também, Pai querido, amado, como a tua serva guerreou, Senhor, também nós queremos guerrear, Pai querido, amado, também nós queremos, meu Deus, Pai querido, Pai amado, enfrentar, Senhor, os principais e as potestades, para que o teu plano, para que o teu propósito em nossas vidas nessa terra venha a ser cumprido. Pai querido, Pai amado, então abençoa que essa mesma unção que o Senhor tem derramado aqui em nossa vida, ela, Senhor, se espalhe por todo o Brasil, se espalhe por todo o mundo, aonde esse áudio chegar, Pai, que a tua bênção, a tua unção também chegue, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhos, das tuas filhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa experiência tenha edificado a sua vida e
a paz do Senhor Jesus Cristo. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.